Amém, igreja? Paz, boa noite. Vocês estão felizes? Glória a Deus, eu estou muito feliz, de estar aqui sendo o instrumento do Senhor, usado essa noite para estar trazendo uma palavra não minha, mas uma palavra dos céus para abençoar a sua vida. E eu quero compartilhar algo que Deus ele tem falado muito ao meu coração nesses tempos. Tanto que o tema desse mês da nossa casa é sobre o tema de evangelismo. E evangelismo tem que ser a nossa causa. O evangelismo ele deve ser a nossa missão. E confesso que eu estou com um pouco ruim da garganta, O inimigo quis se levantar aí, querendo tirar a minha voz. Mas graças a Deus, isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor, quando ela se dispõe para fazer a obra, nada pode parar ela, sabe? A igreja do Senhor é uma igreja forte, é uma igreja que não é movida nas circunstâncias. Não é a circunstância que vai te mover, mas é o poder do Espírito Santo. E mesmo que seja difícil, mesmo que seja ruim, e mesmo que venha situações ao contrário que digam não, você não vai parar. Sabe por que você não vai parar? Porque você é a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é uma igreja que está sujeita a uma missão. Você está sujeita a uma missão que é a evangelização de todos os povos. Você foi feito para compartilhar as boas novas do amor. Eu quero perguntar aqui para vocês, quem aqui tem Instagram? Quem aqui tem uma rede social na internet? Eu creio que todo mundo, Nesse tempo, nesse ano, nessa era, nessa década, as redes sociais são um mecanismo onde muitas pessoas, tanto para o bem, quanto também para o mal, são usadas para compartilhar. E todos os dias nós somos bombardeados de informações. Todo dia nós somos bombardeados de informações, seja informações boas ou informações ruins. Mas eu quero falar algo para você. Da mesma forma que essas ferramentas, essas plataformas que Deus nos dá, essas plataformas, esses mecanismos que Deus nos dá, que são estratégias para a evangelização do reino, eu creio que Deus ele vai gerar na sua vida, vai gerar em você um sentimento de compartilhar e de bombardear assim a palavra do Senhor para toda criatura, porque é um dever nosso, é um dever, e não só um dever, mas pregar o evangelho é um privilégio. Como você deve amar pregar o evangelho, como você deve pregar que um dia você estava morto, mas hoje você está aqui, e você só está aqui porque alguém foi usado pelo Espírito para falar do amor dele para você. É um privilégio falar do amor de Deus, sabe? Toda vez que você for falar de Jesus, é um privilégio. Deve ser como açúcar na sua boca. Falar de Jesus é a minha maior temática. Se fosse para escolher um tema para falar da minha vida inteira, o tema seria falar de Jesus. O tema seria falar dele, porque é Ele que nos completa. É Ele que nos completa, e sem Ele nós não somos nada. E se hoje eu estou aqui, um dia eu estava aí, mas eu decidi no meu coração, Deus, é isso que eu quero. Não isso que eu quero estar aqui pregando atrás de um púlpito, não, mas Deus, é isso que eu quero receber isso, Deus, essa mensagem que me envolve, essa mensagem que vem como um fogo, essa mensagem, Pai, que vem sacudindo o meu interior e vem jorrando rios de águas vivas. É isso que eu quero para a minha vida. E no momento que eu decidi isso, Deus ele começou a trabalhar, sabe? No momento que eu entendi que já não era eu, mas eu me rendi e falou, Senhor, é o Senhor, a graça dele, quando eu entendi a graça dele, começou a me envolver, e ele começou a fazer maravilhas, e começou a fazer e vai fazer muito mais. Assim Deus ele quer fazer na sua vida, assim Deus ele quer fazer na sua história. Quando você está num ambiente onde a glória de Deus está, toda a palavra profética que é liberada pode mudar o seu destino. E eu declaro nessa noite, palavras proféticas serão liberadas aqui na sua vida. Palavras que mudarão o seu destino, palavras que mudarão a eternidade não só sua, mas da sua casa. Eu declaro agora palavras proféticas. Você é um profeta do Senhor. Começa a declarar agora nesse culto aqui, começa a declarar nessa esfera. Palavras que geram vida, palavras que geram ordem, palavras que geram harmonia. Começa a declarar, porque você é um profeta do Senhor e Deus te chamou, ei, Deus te chamou. Você não está aqui por acaso, mas você está aqui por um propósito eterno que Deus tem para você e para toda a sua igreja, em nome de Jesus.
Bata no seu peito e diga: Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. Deus, eis-me aqui. Bata no seu peito e diga: Deus, eis-me aqui. Você que está em casa nos acompanhando pela internet, bata no seu peito e diga: eis-me aqui. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor que está aqui nesse lugar, ela vai transcender onde você está. Essa mesma glória que está aqui, ela vai transcender você que está na sua casa, você que está no hospital, você que está na sua faculdade, eu não sei onde você está, mas essa mesma glória vai tocar você aí, porque não é o ambiente, mas é o Senhor que nos encontra, é Ele que nos encontra, e quando você diz sim, Ele vem porque Ele é fiel, Deus, Ele é fiel, meu amado, Deus, Ele é fiel. Nós que não conseguimos compreender a tamanha graça que Ele tem para nossas vidas, e eu vejo essa noite uma graça sendo derramada aqui nessa igreja, uma graça sendo derramada através de ministros, através de pessoas que escolheram dizer sim. Amém, pastor? Pessoas que decidiram dizer: sim, eu vou, eu me disponho. Deus, Ele não precisa de muitas pessoas, Deus, Ele precisa dos disponíveis. E os disponíveis são poucas pessoas, porque Deus, Ele não precisa de muitas pessoas, sabe? A igreja que vai abalar o inferno não é a igreja que tem multidão de pessoas, mas é a igreja de pessoas que entenderam. Se 5 pessoas aqui entenderem, meu irmão, vai fazer um estrago nessa cidade, vai fazer um estrago nesse bairro, vai fazer um estrago nessa nação. É nisso que eu creio, Deus está levantando um pequeno rebanho. Chegou um novo tempo, chegou uma nova década. Deus, Ele não parou, Ele nunca vai parar. Aquilo que Ele começou, Ele vai continuar, sabe? Deus não parou na sua vida, Ele está somente começando, está começando agora mesmo. Ele quer que você desperte para um novo tempo, Ele quer que você desperte para uma nova década, Ele quer que você desperte para aquilo que Ele está fazendo, sabe, meu irmão? Sabe qual é a pior coisa? É Deus estar trabalhando e eu não estar entendendo. É Deus, Ele está fazendo e eu não estar entendendo o que Ele está fazendo. E nós podemos notar muitas pessoas que estão na igreja, estão vindo, estão buscando, estão adorando, mas não estão entendendo o que estão fazendo ali. Mas eu declaro uma unção do Espírito, uma unção de entendimento, e você vai entender. Você vai entender até o final deste culto o seu real propósito. Você vai entender o porquê eu estou batendo no meu peito dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu queria convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 10, por gentileza. Ou liguem suas Bíblias para quem está com celular, quem está com iPad. Amém, gente? Lucas capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 25. É uma história bem conhecida, mas eu creio que tem algo profundo aqui para abençoar a nossa vida. Amém? Quando eu costumo pregar, geralmente eu não corro assim quanto o tempo, porque o pregador, acho que o maior inimigo do pregador é o tempo. Quando ele pensa que ele está pregando 10 minutos, ele já pregou 1 hora. E creio que para mim o problema não é isso, não é nem pregar muito, é eu pregar pouco e ainda sobrar muito tempo. Mas por um lado é bom. Sabe por quê? Porque sobra tempo para o Espírito Santo agir. Porque quando você recebe a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai começar a agir, vai começar a falar. Sabe, meu irmão, chegou um tempo em que você deve se calar, porque o Espírito Santo, ele quer falar. Chegou o momento de você deixar o Espírito de Deus falar. Sabe por que muitos de nós não conseguimos receber? É porque não queremos deixar Ele falar. E Deus, Ele quer falar. Deus, Ele quer falar. Amém? Então vamos ver uma história bem famosa. Eu creio que você já ouviu, que está lá no livro de Lucas capítulo 10, versículo 25. Vai falar de uma parábola. Amém? Se você não trouxe a Bíblia, você pode estar acompanhando aqui atrás. E diz assim a palavra do Senhor: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? Verso 27. E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: respondeste bem, faze isso
e viverás. Verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém. Repita comigo: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu. Amém. Para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando retiraram, deixando-o meio morto. Repita comigo: meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho. Repita comigo: ocasionalmente. Eu quero que isso aqui fique cravado no seu espírito. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo também o passou de largo. Verso 33. Mas certo samaritano, viajando, repita comigo: viajando, veio até ele e vendo, foi o movido de íntima compaixão, e aproximando-lhe, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Amém? No livro de Lucas capítulo 10, nesse texto que eu acabei de ler, nós vamos ver a história de um doutor da lei que ele queria provar Jesus. Ele queria tentar Jesus nesse momento. E ele queria pôr Jesus à prova. Por quê? Porque ele pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Naquele exato momento, esse doutor da lei estava perguntando e queria pôr à prova. E no versículo 29, nós vamos ver o porquê ele fez essa pergunta, porque ele tinha um problema. No versículo 29 vai dizer que ele querendo justificar-se a si mesmo. E ele faz a pergunta para Cristo. E Jesus ele responde: como está escrito na lei? Ou melhor, como tu lê a lei? E a resposta desse doutor, ela tem como base dois tipos de princípios. A primeira é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E logo após nós podemos perceber que Cristo ele também vai dar uma resposta. É isso mesmo, tem que fazer isso, e tu fazendo isso tu vai viver. E Jesus ele vai contar uma história para tirar a dúvida desse doutor. Sabe por quê? Porque sempre quando nós queremos perguntar algo para Deus, Ele sempre vai ter uma resposta para nos dar. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós não estamos preparados para receber a resposta que Ele tem para nos dar. Jesus, Ele conta uma história, e Ele fala que certo samaritano descia um homem de Jerusalém. Sabe por quê? Porque ninguém desce de Jerusalém. Jerusalém, ela é localizada num lugar alto, em cima de uma montanha. Então ninguém subia de Jerusalém. Quem descia de Jerusalém. Ninguém poderia descer para outro lugar. Ninguém poderia subir para Jerusalém. Deveria descer de Jerusalém. Só que nós podemos perceber uma situação muito triste. Um versículo que vai trazer uma expressão que eu posso dizer muito triste, que é o versículo 31. Dizia que ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. O que esse sacerdote descia? E descia para onde? Para Jericó. Um sacerdote que descia de Jerusalém para Jericó. E Jericó, ela vai apontar para uma terra de pecado, uma terra de ruínas, uma terra sem lei, uma terra onde aquelas pessoas não temem a Deus. E aquele sacerdote descia para aquele lugar. Só que duas coisas não deveriam acontecer ali. A primeira, aquele sacerdote não deveria descer para aquele lugar, não deveria descer para Jericó.
E a segunda coisa é que a palavra diz aqui que ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, ou seja, a ocasião dava a possibilidade desse sacerdote descer. Ele descia por causa da ocasião, por causa da circunstância. E o versículo 32 vai dizer que da mesma maneira descia também um levita, do mesmo modo, da mesma maneira, ele descia de Jerusalém ocasionalmente, e ele passou de largo. E o versículo 33 vai dizer que certo samaritano viajando, repita comigo, viajando, ou seja, esse samaritano, ele não desceu ocasionalmente, ele tinha um propósito. Ele viajou. Sabe, meus amados, o nosso propósito para esse ano, o nosso propósito, nós como Igreja Santo Reino, nós como Igreja de Cristo, é somente uma coisa: é cuidar de vidas. E esse samaritano que descia, que viajava, aliás, que tinha um propósito, ele vendo aquele camarada que foi surrado, que foi salteado, ele moveu-se de íntima compaixão. E aqui o texto ele vai dizer que aquele cara estava como meio morto. Deus ele nos chamou para uma missão, e a missão é que nós devemos cuidar de pessoas que estão meio mortas. A nossa causa, a nossa bandeira, nós devemos ir e pregar e cuidar de pessoas que estão meio mortas. Assim como esse samaritano moveu e cuidou. E para eu aprender isso, e para eu aprender de como cuidar de pessoas que estão meio mortas, pessoas que estão no mundo, pessoas que estão doentes, eu preciso aprender com esse samaritano, porque ele aqui nos ensina como ele fez. Então, para eu cuidar de vida, para eu evangelizar, eu não posso ir ocasionalmente, mas eu tenho que ter um propósito. Aquele samaritano, ele viajou, e ele viajou porque ele tinha um propósito. Hoje, se você quer cuidar de vida, se você quer evangelizar, se você quer fazer o ID, você tem que fazer primeiramente com uma coisa, com um propósito. Não é a ocasião que vai fazer você ir e evangelizar e falar do amor de Deus, mas é com um propósito que você carrega. Amém? E nós podemos observar que há um contraste muito grande entre o samaritano, entre o levita e entre o sacerdote, porque os dois eles eles desciam pela ocasião, a ocasião que dava a possibilidade deles descer, eles desciam sem propósito nenhum. Mas o samaritano ele tinha um propósito, por isso ele viajava. E além disso, além de viajar, ele também cuidou de pessoas que estavam meio mortas. Sabe, meu amado, você hoje, se você tem um propósito em Cristo Jesus, Deus ele vai colocar pessoas meio mortas no seu caminho. Deus ele vai colocar pessoas chaves no seu caminho, para saber como é que está a sua postura espiritual diante do Senhor. E sabe como você sabe que você tem uma boa postura espiritual diante do Senhor? É quando você obedece esse propósito, que é a evangelização de todos os povos. E além de ter um propósito, esse samaritano ele chega, o texto vai dizer que ele vai chegar ao pé desse camarada que estava meio morto, e ele se aproxima dele. Mas esse samaritano ele não se aproxima dele porque ele sentiu alguma coisa, não, mas ele se aproximou-se dele porque ele teve curiosidade. E olha só a curiosidade é algo que, por exemplo, muitos de nós nos movemos por ela. Está todo mundo falando de discipulado, está todo mundo falando de evangelismo, todo mundo falando de um novo tempo. E você tem curiosidade, talvez você está aqui hoje por curiosidade, mas você ainda não sentiu ainda. Você ainda não sentiu nada. E isso não é pecado, não é pecado eu vir por curiosidade. Mas através da curiosidade que esse samaritano ele teve, ele foi movido por um sentimento de íntima compaixão. Hoje você pode ter curiosidade. E sabe, você
só está lá porque o povo está falando, o povo está fazendo. Sabe, eu estou nesse evangelismo aqui na Sinaleira porque o povo está indo lá, eu também estou indo lá, eu quero saber o que eles estão fazendo. Só que quando você tiver um sentimento de íntima compaixão, você não já vai fazer de forma mecanizada. Você já não vai fazer porque os outros mandaram, não, porque vai ser brotado no seu espírito um sentimento de amor pelos perdidos. Vai brotar no seu espírito um sentimento de cuidar de pessoas que estavam meio mortas. É isso que Deus quer fazer. E é assim que aconteceu. Você até vem, mas não sente o desejo, mas se aproxima. E se aproximar não é pecado. Assim como esse samaritano, ele também se aproximou. E no verso 33 vai dizer o seguinte: que vendo, foi movido de íntima compaixão. Foi brotado no coração daquele samaritano esse sentimento de íntima compaixão. E esse mesmo sentimento de íntima compaixão vai brotar na sua vida. Você que está vindo aqui por curiosidade, você que ainda não se envolveu totalmente, você que quer vir, mas já não consegue, esse sentimento de íntima compaixão vai brotar em você. E você vai chegar aos pés das pessoas que estão meio mortas e vai começar a cuidar delas. Essa é a nossa bandeira, Igreja Santo Reino. Esse é o nosso dever, é cuidar de vidas. Qual é o teu propósito para 2022? Eu tenho o propósito de ter um carro, eu tenho o propósito de ter uma casa, eu tenho o propósito de ter um bom salário. Isso não é propósito, como o pastor sempre fala. O propósito verdadeiro está em Cristo Jesus. O propósito que Deus quer derramar na tua vida é cuidar dos povos, é cuidar de pessoas que estão doentes. E não é só falar, mas é cuidar, assim como esse samaritano ele cuidou. É isso que Deus ele quer fazer no nosso meio, é isso que Ele quer fazer em você. E tem 3 coisas aqui que eu consegui ver, que faz com que eu consiga ter um sentimento de íntima compaixão. Sabe o sentimento de íntima compaixão, um sentimento tão bonito? É algo que vem realmente do Espírito. E essas 3 coisas esse samaritano tinha. Primeiro, ele tinha um propósito. Segundo, ele tinha um envolvimento. E terceiro, ele tinha uma visão. Se você for ler o versículo 31, 32, ele tinha isso, um propósito, ele tinha um envolvimento e ele tinha uma visão. E o que é a visão? A visão nada mais, nada menos é que a compreensão que Deus nos dá acerca daquilo que Ele quer fazer nesse tempo através do nosso intermédio como igreja. A visão era isso, a visão é a força motriz da igreja, porque quem não tem visão não tem compaixão. Quem não tem visão não consegue sentir. Quem não tem visão não consegue se envolver. Até vai, mas faz muito mecânico, como eu acabei de falar. Até faz, mas faz porque alguém mandou, mas não faz por amor. Por quê? Porque não tem visão. Mas nessa noite, eu declaro na sua vida que Deus ele vai derramar uma visão celestial em você. E quando Ele derramar essa visão, nós vamos orar hoje. E quando Deus derramar essa visão, você vai ser envolvido de tal forma com o sentimento de íntima compaixão, e você vai ser envolvido com tal forma na obra do Senhor, que você vai começar a cumprir todos os propósitos que Ele tem para a sua vida como igreja. Aleluia. Deus vai abrir teus olhos essa noite. E você vai compreender. Sabe por que você ainda não compreendeu? Porque você não entendeu. Você não entendeu. Porque o entendimento é algo que está ligado no Espírito. Mas você vai compreender, porque quando você compreender, Deus ele vai te dar uma visão celestial. Deus vai te dar estratégias de como ganhar almas. Deus vai te dar estratégias de como cuidar de almas. Deus ele vai fazer com você assim como Ele fez com o apóstolo Paulo. Deus ele vai fazer com você assim como Ele fez com os discípulos dele. Sabe, Paulo, Deus teve que dar uma visão para ele. Ficou cego sim, mas Deus deu uma visão para ele. Depois dessa visão, Paulo foi totalmente transformado. Sabe, meu amado, você está precisando de uma visão. Você está precisando de uma visão celestial. E uma visão celestial vai fazer você ir muito mais além. Uma visão celestial não vai parar você. Olha, nada vai parar você.
Nada vai te parar, porque você está totalmente coberto no propósito que é cuidar de pessoas que estão meio mortas. E essas pessoas, um dia que serão seus frutos, vão estar aqui. E que toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor, que através da sua vida, através da sua entrega, pessoas foram alcançadas. Eu me lembro quando eu fui alcançado, ai meu Deus. Sabe qual é o melhor dia da minha vida? O melhor dia da minha vida foi o dia que eu reconheci que eu era pecador e me rendi aos pés do Senhor. Esse foi o melhor dia. O melhor dia da minha vida foi o dia que eu fui gerado de novo no Espírito. O melhor dia da minha vida foi o dia que eu fui conectado com Deus de novo na eternidade. Esse foi o melhor dia. Não foi o dia que eu vim para cá, para Itajaí. Também não foi o dia que eu vim para cá, para essa igreja, que eu dou glória a Deus por isso. Mas o melhor dia foi que há exatamente 12 anos atrás eu tomei uma decisão e me rendi. Eu só me rendi e falou: Deus, Tu está no controle. É isso que nós devemos fazer com a igreja, sabe? Não é você fazer algo, é só você se render, porque a graça dele já te basta para fazer tudo na sua vida. É a graça dele que vai te moldar, sabe? É a graça dele que vai te moldar. Então relaxa, descansa no Senhor. É difícil descansar. E eu luto com isso todos os dias. Mas aquele que espera no Senhor, Deus, Ele ama surpreender. Deus, Ele vai te surpreender porque você espera nele. Deus, Ele vai te surpreender porque você conseguiu esperar. Você esperou no Senhor e a promessa dele vai chegar na sua vida. Creia nisso, meu irmão. Creia nessas palavras. Há palavras proféticas sendo liberadas aqui nesse ambiente. Toda palavra profética é liberada no ambiente onde Deus está. Ela vai mudar o teu destino. É isso que Ele quer fazer. É essa força motriz. O sentimento de íntima compaixão vai começar a inundar este lugar. E esse mesmo sentimento envolveu Paulo. E Paulo, meu Deus do céu, é uma das referências bíblicas que eu tenho. O apóstolo Paulo escreveu aquelas cartas maravilhosas do Novo Testamento. E tem um livro que eu amo. Um dos livros que eu mais amo é o Hebreus, né? O livro de Hebreus eu amo. Oi, aleluia. É um livro que fala de reino. E eu amo essa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Alguns pensam que é outra, mas é. Mas quando Paulo entendeu, quando Paulo ele teve essa visão, quando Deus deu essa visão celestial, Paulo ele começou a se levantar. Porque é impossível, meu irmão, Deus te dar uma visão celestial e você ficar sentado sem fazer nada. É impossível você dizer que você ama o Senhor e não querer lutar pela causa do Evangelho. É impossível você dizer que você ama o Senhor e ficar somente nessa cadeira e não se levantar. Deus, Ele está levantando um exército dessa noite. Deus, Ele está levantando pessoas, pregadores, discipuladores. Mas não é um discipulador qualquer. São pessoas cheias do Espírito Santo. Deus, Ele está começando a gerar aqui discipuladores cheios do Espírito Santo. Discipuladores que compartilharão aquilo que está no coração de Deus. Discipuladores e pessoas que irão cuidar de pessoas, que irão falar aquilo que arde, aquilo que os céus tanto clamam. Os céus clamam, os céus clamam, os céus estão clamando nesse exato momento pela sua manifestação. Se você é filho de Deus, a palavra do Senhor diz que os céus estão clamando. Neste exato momento, o céu está clamando pela sua manifestação. Avivamento não é aquilo que eu recebo. Avivamento é a resposta que eu dou para aquilo que eu recebo. Você tem recebido algo do Senhor, então aquilo que você tem recebido começa a gerar resposta. Começa a gerar resposta. No momento que você gera a resposta, você está gerando vida. No momento que você gera a resposta, você está gerando harmonia. Deus vai te usar. Você não vai parar. Nada vai te parar. E Paulo, olha só para isso. São Paulo, ele pregou. Ele começou a viajar. Quando ele entendeu, ele começou a pregar, pastor. E ele foi evangelizando na região da Ásia, evangelizou na igreja de Coríntios, foi evangelizando em vários lugares. Ele chegou também em Efésios. E Efésios foi uma igreja que Paulo começou a pregar. E quando Paulo pregava, enfermos eram curados. Quando Paulo pregava, endemoniados eram libertos, porque Paulo entendeu, porque ele recebeu uma visão celestial. E quando você pregar, pessoas vão ser salvas. Quando você pregar, endemoniados serão libertos, porque você entendeu a visão celestial que Deus te deu. Você entendeu essa visão celestial. Vou parar de mexer, tá bom, mídia?
Aqui no nosso altar, gente, ninguém consegue ficar parado, mas não dá, porque aqui tem um fogo. E de alguma forma você quer manifestar esse fogo, e você quer correr, você quer andar, a câmera não consegue acompanhar, mas o importante é que você venha receber, que você venha ter ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer a você, que é a igreja. E Paulo, ele pregou lá em Efésios, na igreja de Efésios, durante 3 meses. E a cidade de Efésios era uma cidade que era totalmente transformada pelo poder da pregação de Paulo. Porque Paulo se levantou, ele decidiu ir. Ele não ficou acomodado, mas quando ele recebeu a visão celestial do Senhor, ele foi e ele obedeceu o chamado ministerial. Ele obedeceu. E Paulo começou a pregar, e a cidade, a igreja de Efésios, começou a ser transformada. A igreja em Efésios cresceu muito, cresceu muito. E o texto, abre aqui em Efésios, por gentileza. Capítulo 6, versículo 22, põe aqui atrás. E a igreja em Efésios, Paulo vai escrever o seguinte: o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Pode passar. Paz seja com os irmãos, e o amor com a fé da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Próximo versículo. A graça seja com todos os que amam o Senhor Jesus Cristo em sinceridade. A igreja em Efésios era uma igreja que tinha o amor sincero. O que é sinceridade? O que é sinceridade? Se eu perguntar para você o que é sinceridade. Sinceridade é algo verdadeiro. Sinceridade é algo real. E a igreja em Éfeso era uma igreja que cresceu por quê? Porque ela tinha um amor verdadeiro. O amor em Éfeso era um amor real. Era uma igreja que não tinha um amor condicional, mas era um amor incondicional. Ele não tinha condições para amar. Era uma igreja que não precisava das circunstâncias para amar o Senhor. Era uma igreja que se arriscava por Jesus. Era uma igreja que se entregava por Jesus. Nós devemos ser esse tipo de igreja. Uma igreja que não ama o Senhor pelas circunstâncias, mas uma igreja que se entrega. Por quê? Porque tem um amor sincero, tem um amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro vai brotar no seu coração. E quando brotar no seu coração, um sentimento de íntima compaixão vai ser gerado em você. E quando esse sentimento de íntima compaixão ser gerado em você, Deus, ele vai te dar um propósito, e você vai se envolver com a obra, e você vai ter uma visão celestial. Você vai ter uma visão celestial. E a igreja em Éfeso era uma igreja que ele amava o Senhor dessa forma. Era uma igreja que tinha um amor verdadeiro. Era uma igreja que eles não tinham aquela paixão. Sabe por quê? Porque a paixão até inicia, mas é o amor que sustenta. Talvez você hoje está apaixonado por Jesus, até grite: Jesus, eu te amo, Jesus, estou apaixonado por ti. Mas até onde esse amor vai por ele? Será que você diz hoje, você está apaixonado por Cristo, mas amanhã você esqueceu dele? De nada adianta. De nada adianta ser apaixonado por Cristo e daqui a pouco eu esquecer na primeira esquina. Será que realmente nós somos apaixonados por Cristo? Porque infelizmente, apesar de tudo isso que aconteceu, a igreja em Efésios caiu num erro. E sabe qual foi o erro? Eles abandonaram o primeiro amor. Eles diziam que eram apaixonados por Cristo e lhe amavam, mas depois eles se esfriaram. Quantas pessoas em nós já são um zumbi? Zumbi pensa que está morto, mas está vivo, mas ao mesmo momento está morto. Quantas pessoas são zumbis dentro da igreja? Estão vivas, mas estão mortas, estão frias. Por quê? Porque o sentimento de íntima compaixão não começou mais a arder no seu coração, e com isso você não se importou mais com a causa do Evangelho. Mas Deus, ele quer mudar isso, meus amados irmãos. Deus, ele vai mudar isso. Deus, ele vai mudar. Ele tem uma boa obra para a sua vida. Deus, ele tem uma boa obra. E sabe, a igreja em Efésios, ele caiu nesse erro. Tanto que Jesus Cristo, 30 anos depois, Jesus Cristo vai escrever nessa carta em Apocalipse. Imagine você tem quantos anos agora? Imagine você 30 anos depois e Jesus tendo que escrever algo sobre você. Porque 30 anos depois, Deus teve que escrever algo sobre Efésios. E sabe o que ele escreveu? Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Se
Jesus fosse escrever algo de você daqui 30 anos, o que será que ele ia escrever? Será que ele ia escrever que você foi aquele que abandonou o primeiro amor? Será que ele escreveu que você é aquele que não se importou com a causa do Evangelho? Será que você foi aquele que não tinha o sentimento de íntima compaixão e não conseguiu se importar com as pessoas que estão perdidas? Será que Deus vai escrever que você era tão mecanizado na obra dele que você fazia já não era por amor, mas sim porque era para cumprir um protocolo, uma tabela? Eu aprendi semana passada algo poderoso, algo simples, mas Deus fala nos simples. Nas coisas simples Deus fala conosco. E eu aprendi que se tudo aquilo que você faz para Deus, se não está trazendo alegria, é porque não é para você fazer. Se hoje você está fazendo algo e isso não está gerando, não está brotando alegria, então não é para você fazer isso. Ah, mas eu tenho felicidade de fazer isso. Não, felicidade até um bebo tem quando está com um copo de cachaça, mas a alegria é algo que é gerado no Espírito. A alegria do Senhor é algo que é gerado no Espírito. Nós temos que ter alegria, porque quando você faz as coisas com alegria, você começa a transbordar na vida de outras pessoas. Ah, Natson, mas eu estou ali no estacionamento. Mas ali no estacionamento, a pessoa que sair do carro vai olhar para você e vai ser tão cheia do Espírito Santo, porque viu que você entendeu. É assim que nós temos que fazer. Não é aqui que Deus ele quer fazer, Deus ele quer começar a fazer lá. Ali é o culto é ali fora. O culto é quando eu acordo e começo a glorificar a Deus. O culto é quando eu vou para o meu carro e começo a clamar o nome do Senhor. O culto é quando eu vou para a praia e reconheço que eu sou filho dele. Ali é o culto não é aqui. O culto começa lá na sua casa. O culto começa quando você acorda. É ali que Deus ele quer fazer. Mas muitos pensam que a obra de Deus ela se cabe somente a isso aqui e acabam desfalecendo porque foram frustrados nas expectativas que elas colocaram, mas que não era realmente isso que era para não era isso realmente que era para elas fazerem. Eu creio numa palavra, e essa palavra está se cumprindo aqui nessa igreja, que Deus ele está levantando uma geração, Deus está levantando líderes. Deus ele está levantando pastores para grandes líderes. E não são líderes qualquer, são líderes cheios do Espírito Santo. São líderes cheios do Espírito Santo. São líderes cheios do Espírito Santo, que vão transbordar do amor de Deus em outras pessoas. Deus ele está levantando um exército, e um exército que vai marchar, um exército que vai avante, um exército que não vai ficar paralisado. Deus ele está começando a curar a espinha dorsal da igreja, a espinha que tem paralisado a igreja. Você não vai ficar paralisado porque você recebeu uma visão e você vai ser cheio. E quando você for cheio, você vai dar a resposta. Você vai ser um cara que vai dar a resposta aos céus. Deus, eu estou dando minha resposta aqui. É um fruto, Pai, é um fruto, mas é uma resposta, porque é um fruto que busca o Senhor verdadeiramente. Deus ele está começando a gerar nesse exato momento líderes que são cheios do Espírito Santo. Deus ele vai, a igreja ela vai avançar, a igreja ela vai cuidar de pessoas que estão meio mortas, a igreja não vai parar, sabe? A igreja do Senhor, ela pode até não ter muitos recursos financeiros, a igreja ela pode até não ter muito intelecto em certas áreas, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma visão celestial. A igreja do Senhor, ela tem uma visão celestial. E essa visão vai tomar. E essa visão, e quando você entender essa visão, você vai ser aqueles que vão transtornar esse mundo. Você vai transtornar o seu bairro. Você vai transtornar a sua cidade. Você vai transtornar essa nação. Sabe por quê? Porque os campos estão prontos. Os campos estão prontos. Deus está levantando nesse exato momento trabalhadores. Deus está levantando trabalhadores que vão dizer sim, sim, sim. Eis-me aqui, Pai, eis-me aqui, eis-me aqui. Uma igreja cheia do Espírito Santo. A marca da igreja do Senhor é uma igreja que é cheia do Espírito Santo. A marca do cristão é um cristão que é cheio do poder de Deus. Uma pessoa que não é cheia do poder de Deus, uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo, não é a marca da igreja. Deus ele quer te encher. Deus ele quer te encher. E essa unção que Deus ele quer derramar sobre sua vida é totalmente com um propósito. Almas. O Evangelho é a nossa bandeira. Sabe qual é a bandeira do Santo Reino? Vidas. Vidas para o reino. Essa é a nossa causa. Essa deve ser a nossa motivação diária, em acordar e falar: Deus, coloca as pessoas certas, Pai. Talvez o Joãozinho ali está precisando de uma palavra, Deus, e eu carrego essa palavra
Deus, que eu não venha negar, que eu não venha te negar e não falar do amor dele para ele, do amor do Senhor para ele. Uma palavra só pode libertar. Eu creio nisso e é isso que eu tenho me movido. Uma igreja que carrega uma visão celestial, ela transtorna o mundo. Sabe por que a igreja de Santo Reino tem transtornado esse bairro? Porque ela tem carregado uma visão celestial. Ela tem carregado uma visão celestial e nos evangelismos que acontecem antes do culto tem dado resultado nisso. Pessoas que estão vindo para cá por curiosidade, talvez, mas depois que elas virem por curiosidade, elas vão se envolver. E quando elas se envolver, o sentimento de íntima compaixão vai ser brotado dentro do espírito dela e elas ficarão rendidas diante do Senhor. E nós precisamos nos levantar, meus amados irmãos. Nós temos uma missão que é proclamar isso aqui. Tem que proclamar, cara, isso aqui é a nossa vida, isso aqui é o nosso norte. Isso aqui é a nossa bússola. Se você está perdido hoje, ó, isso aqui é a sua bússola. Aqui estão as palavras de vida. Se você não tem uma resposta, aqui Deus ele vai te dar. Todas as respostas que você precisa, elas estão aqui. Só que também você precisa estar disponível a querer aprender dele. Ele quer te ensinar, porque muitas vezes nós queremos tudo pronto, né? Aquela geração miojo, 3 minutos está pronto. Mas não, Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus de processos. Se você ainda não recebeu aquilo que você quer, porque você ainda não está preparado ainda. Mas não se preocupe, porque antes de Deus entregar algo, Ele vai preparar o ambiente. O ambiente que Deus vai te entregar algo já está preparado, mas Deus está preparando primeiro o seu coração. Tardou? Não tardou. Elas nunca tardam. Ela vai chegar no momento certo. É no momento certo. Demorou 10 anos? Não, foi 10 anos que Deus estipulou aquele foi o momento, porque daquele processo Deus ele começou a forjar você e através de você outras pessoas foram forjadas. A exemplo disso tem José, né? José sofreu, mas olha só, ele foi governador. Quantas pessoas que passaram por José não foram também transformados? Deus ele vai fazer isso também na nossa vida. Deus ele está fazendo isso na nossa vida. Deus ele está te forjando. Deus ele está te preparando. Deus ele está te enchendo. Ele está te enchendo. Deus está gerando algo aí dentro de você. Deus está gerando algo. Sabe quando alguém ministra a palavra do Senhor e começa a arder aqui, começa um negócio. Nossa, eu estou sentindo. Geralmente sinto uma visgada. Quando sinto uma visgada no meu espírito, já era, não vai prestar. Mas é isso que acontece, porque o rio de Deus está começando a fluir. E o rio de Deus não é um rio morto, o rio de Deus é um rio vivo. O rio de Deus é um rio que sai, que volta, que canta, que glorifica, que pula. É por isso que você não consegue se conter na presença de Deus, porque quando a presença de Deus invade a sua vida, você de alguma forma começa a se manifestar. E você quer liberar isso e isso que Deus quer fazer dentro de você. Rios de água viva fluirão, rios de água viva fluirão. E nós precisamos entender que nós somos um povo que temos esse privilégio de pregar o Evangelho. O Evangelho para nós não é um dever, apesar de nosso Senhor Jesus Cristo dizer ide, mas o Evangelho, a proclamação, a pregação da palavra é um privilégio. Você é um privilegiado porque você está pregando as boas notícias do Rei. Você é um privilegiado porque você está pregando a salvação aos perdidos. Você é um privilegiado porque hoje você tem o Evangelho do Reino e com isso você começa a compartilhar desse mesmo Evangelho para outras pessoas. O Evangelho do governo do Espírito, o Evangelho do governo de Deus. Deus ele tem concedido à Igreja Santo Reino, faz assim, ó. Deus ele tem concedido aí nas suas mãos, ó, o Evangelho do Reino. Só que esse Evangelho é um Evangelho com bastante responsabilidade. Deus ele está colocando responsabilidade, mas também está colocando tesouros na sua mão. E esses tesouros você vai saber compartilhar sim, mas Deus vai colocar as pessoas certas, pessoas chaves. Nessa semana, nessa noite, Deus vai colocar as pessoas corretas aí. Creia nisso em nome do Senhor Jesus Cristo. E se nós formos atentar para algo, a história da pregação, ela começou muito tempo atrás. Sabe qual foi o primeiro evangelismo? Lá em Gênesis, quando Deus falou, Adão, onde estás? Aquele foi o primeiro evangelismo. E Deus ele foi o primeiro evangelista que existiu. E sempre eu costumo dizer isso porque quando Deus ele prega, ele gera algo. Quando Deus ele prega, ele gera vida, ele gera harmonia.
A existência ela só veio a existir porque Deus ele proclamou a existência. A vida só veio a existir porque Deus ele começou a proclamar a vida. Talvez na sua casa esteja um caos, mas Deus vai te usar como um pregador, um pregador que vai pregar e gerar vida, vai gerar harmonia, que vai gerar ordem. Você vai dizer: haja vida aqui nessa casa, haja luz aqui nessa casa, que não há trevas aqui, mas a luz dos... Você é um pregador do reino, você é um pregador do evangelho, e as trevas, onde tiver, elas têm que se dissipar. Por quê? Porque a luz que está em você chegou e começou a invadir aquele lugar. Quando Deus prega, Ele não brinca de pregação, porque quando Ele prega, Ele está gerando algo. E quando o Senhor Ele prega, a sua palavra ela jamais volta vazia. Quando Deus Ele prega, a sua palavra ela não vai voltar vazia, ela volta com vida. Deus Ele pregou na sua vida, alguém pregou na sua vida, e essa palavra entrou com vida. E por isso que você está aqui hoje, é por isso que você está aqui nessa noite. Estão me entendendo? Desculpe, meu irmão, porque quando Deus Ele fala, eu não consigo me conter. E no capítulo 2 de Gênesis, nós vamos perceber que a harmonia da criação, Deus pregando que a harmonia da criação iria depender da sujeição do homem à soberania de Deus. Só que no capítulo 3 nós vamos ver algo incomum. Nós vamos ver que existem espíritos usurpadores. Sim, em Gênesis capítulo 3, se você quiser abrir lá, vai existir espíritos usurpadores, espíritos que assim como Deus querem, porque querem pregar. E nesse momento entra em cenário quem? A serpente. E a serpente ela faz o quê? Prega. Mas ela prega uma mensagem que não condiz a mensagem de Deus. E a humanidade começou a pecar, a humanidade pecou, a humanidade caiu. Por quê? Porque deu ouvidos a uma pregação contrária à pregação de Deus. E o homem caiu, a humanidade caiu. E como tudo que Deus prega volta, tudo que Deus prega, ela vai voltar. Toda palavra que é pregada diante do Senhor, ela não volta vazia. Deus falou que se o homem comesse daquele fruto, ele morreria. E o homem é cortado de Deus. A humanidade é cortada, a humanidade ela é expulsa da presença. Mas quando tudo parecia ao contrário, quando tudo parecia dizer não, Deus ele prega uma mensagem de esperança em Gênesis 3,15. Quando parecia que as trevas iam começar a reinar naquele lugar, Deus ele sempre tem uma mensagem de esperança. Em nossas vidas não é diferente. Quando parece que tudo está ao contrário, quando parece que as trevas parecem que estão começando a dominar a nossa casa, onde não há esperança, Deus sempre tem uma mensagem preparada para você. E nesse exato momento, Deus ele tinha uma mensagem preparada em Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus falou que do descendente da mulher sairia um que ia ferir, ia esmagar a cabeça da serpente. Mas ao mesmo momento, a serpente também iria causar algum dano por ter feito isso. E sabe o que é engraçado? Que aqui fala descendente da mulher. E se você for perceber algo, para o contexto histórico, né? Porque quem escreveu o Gênesis foi Moisés. E se você for perceber algo, descendente de mulher, quem era descendente na Bíblia, não era descendente de mulher, mas era descendente de um homem. Então, imagine só Moisés querendo escrever algo e é algo meio fora do contexto daquela época, porque quem era descendente de alguém era descendente de um homem, não de uma mulher. Mas aqui ele estava falando sobre Jesus, por quê? Porque Jesus seria gerado pelo Espírito Santo. Jesus não seria gerado por outro homem, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a descendência da mulher.
E no Antigo Testamento, a gente vai ver que a graça de Deus agindo em homens que pregariam aquilo que está acontecendo no coração de Deus. A humanidade foi expulsa, mas Deus ele vai enviar pregadores que vão pregar harmonia, que vão pregar aquilo. Por que está acontecendo? Porque a humanidade está sendo expulsa, foi expulsa. Porque nós estamos vivendo em meio a trevas, e Deus ele vai enviar profetas, Deus ele vai enviar pregadores que vão anunciar, pregadores que vão falar aquilo que arde no coração de Deus, aquele conserto que Deus ele quer fazer. E todos antes do Senhor Jesus Cristo pregariam. E eles pregariam o quê? Pregariam Gênesis 3:15. Pregariam a fé no Messias que há de vir. No Antigo Testamento, aquele povo ele pregava a fé no Messias que haveria de vir. Hoje nós pregamos a fé no Messias que já veio, que nos justifica. E todos que pregaram sobre Cristo, pregaram sobre Jesus, até chegar em João o Batista. João ele está no deserto e Jesus vai a seu encontro e ele é batizado, e Jesus ele é cheio do Espírito Santo. E logo após Jesus cheio do Espírito Santo, ele vai para onde? Vai para o deserto fazer o quê? Ser tentado pelo diabo. Porque ninguém está imune ao deserto. O deserto é agora, nesse momento. Esse momento é o deserto. É um deserto que nós somos aperfeiçoados. Só que até no deserto, Deus ele vai mandar também espíritos usurpadores. E aqui quem foi? A serpente. E a serpente vai lá e vai fazer o quê? Vai pregar para Jesus. Só que a pregação da serpente, nesse exato momento, as 3 pregações, né, da serpente, é uma pregação sem propósito, sabe por quê? Porque ela vai tirar a atenção do ouvinte, livrando eles da cruz. A serpente hoje, tem muitas pessoas que têm sido usadas por serpentes, por espíritos usurpadores, por quê? Porque tem pregado aquilo que não condiz com a palavra e tem livrado os membros da igreja da cruz. Tem pregado aquilo que eles querem ouvir, tem pregado aquilo que vem massagear o ego delas. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo e também sabendo da palavra do Senhor, ele diz não a essa pregação. Nós também devemos ser assim. Devemos dizer não a esse tipo de pregação, sabe por quê? Porque nós conhecemos a palavra do Senhor. Porque isso aqui é a nossa base, isso aqui é o nosso norte. E quando você entende que isso aqui é o seu norte, você já não vai viver uma vida conforme a sua vontade. Adoração não é cantar canções, adoração é se curvar. E quando você se curva diante de alguém, você está dizendo que você recebe tudo aquilo que aquela pessoa tem a vosso respeito. Você está recebendo tudo aquilo que ela tem para dizer para você, você está recebendo. E quando você se curva diante do Senhor, você está recebendo, você falando: Senhor, tudo que o Senhor tem ao meu respeito, eu recebo. E o que o Senhor tem ao seu respeito é coisas grandiosas. É por isso que nós devemos nos curvar diante dele. Porque já não é da maneira como nós queremos, é da maneira como Ele quer. Deus não é, eu não conduzo mais a minha vida como eu quero, já não é eu, mas é o Senhor que vem e intervém, é o Senhor que conduz a minha vida. Essa é a adoração, é uma adoração que se curva e que Deus, eu recebo tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para dizer ao meu respeito. Sabe por quê? Porque o Senhor me deu uma visão celestial. Deus me deu uma visão celestial. Deus está te dando uma visão celestial. Está sendo brotado em coração de algumas pessoas aqui um sentimento de íntima compaixão. Está sendo brotado aqui no coração de algumas pessoas o sentimento de cuidar de pessoas que estão meio mortas. Está sendo brotado aqui no coração de pessoas e está sendo levantado pregadores que irão anunciar Gênesis 3:15 a toda criatura. E Jesus, logo após ele ser cheio, logo após a tentação lá, ele venceu no deserto, ele vai fazer o quê? Vai pregar. Vai começar a pregar. Ele vai começar o ministério dele pregando. E ele vai pregar as coisas acerca do mistério do reino dos céus. Tanto que ele vai numa sinagoga no sábado, ele vai abrir um livro. E esse livro condiz com o que está escrito em Isaías 61. Ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para pregar as boas novas aos perdidos. O propósito de Cristo naquele momento é que Ele recebeu uma unção
para pregar as boas novas aos perdidos. Você está recebendo uma unção nesse exato momento, do propósito de pregar as boas novas aos perdidos. É isso que Deus está liberando nesse lugar. Deus está liberando nesse exato momento uma unção para você vai soltar a sua língua. Nada vai te parar. Você que tem dificuldade em falar, você tem dificuldade em se mover. Esse sentimento, essa unção está sendo liberada aqui nesse momento. Tão somente creia, porque Ele está liberando nessa noite. Ele está liberando aqui, meu amado. E através de você, muitas pessoas entrarão na eternidade. Entrarão na eternidade porque você se dispôs. Entrarão na eternidade porque você disse sim, eis-me aqui. E antes de Jesus partir, Ele reuniu com seus discípulos e falou o quê? Ide, vão e pregue Gênesis 3,15 a toda criatura. Vão e pregue as boas novas do amor. Mas antes disso, antes de Jesus sair, Ele pede para que eles se reúnam no lugar. E Atos 1:8 acontece, e os discípulos estão reunidos no mesmo lugar. E naquele momento é um momento de festa. E o Espírito Santo desce ali, as pessoas começam a orar em outras línguas, e maravilhas e sinais começam a acontecer ali. E as pessoas ficam meio sem entender, pensavam que eles estavam bêbados. Mas naquele momento, Pedro, o mesmo Pedro que negou Jesus, o mesmo Pedro que era sanguinário, cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, se levantou e começou a fazer o quê? A pregar, e como consequência da pregação de Pedro, 3.000 almas foram convertidas ao Senhor. Quando você se dispõe a esperar, e quando você é cheio do Espírito Santo, quando você se levanta, você começa a pregar, pessoas irão se converter ao Senhor Jesus Cristo através da sua vida. E Pedro, ele começou, sabe por quê? Porque o ministério da pregação é do Espírito Santo. E é necessário esperar o Espírito Santo para poder proclamar a palavra do Senhor. Deus, Ele não mandou os discípulos de supetão. Vão? Não. Eles deveriam esperar a promessa. E esperando a promessa, eles seriam cheios. E quando eles foram cheios, eles foram ativados. E quando eles foram ativados, eles foram e pregaram. E onde eles pregavam, pessoas eram batizadas. Onde eles pregavam, pessoas eram salvas. O ID estava indo. E a expansão do reino de Deus começou a acontecer naquele lugar. A expansão do reino dos céus está acontecendo aqui nesse lugar. Por quê? Porque você é uma pessoa cheia e se propôs a pregar as verdades acerca do reino dos céus. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela veio a existir através da proclamação da palavra do Senhor. Você só está aqui hoje porque alguém se dispôs a pregar a palavra. Muitas pessoas virão a esse lugar, muitos virão porque irão ouvir a pregação, a proclamação da palavra do Senhor. Porque o que diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir o quê? O ouvir da pregação de Deus. Se é para haver fé naquele lugar, deve haver a proclamação da palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque a pregação é o instrumento onde o Senhor Ele quer falar, onde o Senhor quer salvar, onde o Senhor Ele quer libertar, onde o Senhor quer purificar, onde o Senhor quer ressuscitar. E quando eu entendo isso, quando eu honro esse ministério, eu estou entendendo que o reino do Senhor, eu entendo que através da pregação é o meio pelo qual eu consigo expandir o reino de Deus. Quando eu entendo isso, eu entendo que através da proclamação da palavra do Senhor é o instrumento pelo qual eu consigo estabelecer a vontade de Deus aqui na terra, a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós devemos honrar esse ministério. Quando você se dispôs a ler a Bíblia, a aprender do Senhor, sabe o que você está fazendo? Você está simplesmente honrando o ministério do Espírito Santo. Quando você se dispõe a se entregar, quando você vem para o DNA aprender mais e mais do reino, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo que você prioriza o reino dos céus, você prioriza a proclamação da palavra do Senhor. Quando você tira um tempo para orar, para buscar e ler a palavra do Senhor, você está dizendo: sim, Deus, eu priorizo.
eu priorizo o ministério do Espírito Santo, porque desde o início o Espírito Santo ele estava lá, o Espírito Santo estava pairando, o Espírito Santo estava pairando, e Deus estava gerando ordem, e quando Deus gerava ordem, o Espírito Santo começava a movimentar, e era gerado algo, e algo, a existência veio a existir, por quê? Porque Deus disse haja, e foi criada a terra e todas as coisas. Nós devemos honrar esse instrumento, sabe por quê? Porque Romanos 10, 13 e 15 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque como invocarão aqueles de quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como? Deus ele está perguntando essa noite: cadê os pregadores que vão pregar, que vão anunciar as notícias que eu venci? E quando eu falo pregador, não falo somente para você chegar aqui num púlpito e pregar, não é isso, meu amado, mas a nossa vida é uma vida de pregação. A nossa conduta deve apontar para Deus, deve apontar, tem que apontar. Será que as nossas condutas estão apontando para Deus? Porque semelhantemente toda a criação era proclama ao Senhor. Existe uma frase que fala bem assim: pregues a palavra e se possível use palavras. Não é bíblica isso aí, né? Mas é uma mensagem, é uma frase bem nobre. Pregue a palavra e se possível use palavras. Porque a nossa conduta, ela deve coincidir com aquilo que a gente prega. Se eu estivesse pregando aqui, não vivesse Deus, se Deus não falasse comigo através dessa mensagem, ou se a minha conduta não fosse conforme essa mensagem, não ia adiantar de nada. E a nossa conduta, ela deve 100% apontar para Deus. Sabe, o Deus ele não quer pedaços de nós. Deus ele nos quer por inteiro. Deus ele nos quer por inteiro. Mas muitas vezes nós queremos procurar outros amores, nós queremos procurar outras fontes e esquecemos que o Senhor deveria ser o centro da nossa vida. É por isso que a palavra do Senhor fala que Deus ele tem um espírito veloso. E essa palavra veloso é traduzida para nós como ciumento. Deus ele tem ciúmes de nós. Deus ele tem ciúmes de vocês quando você corre para outros amores, para outras fontes. Mas no momento que você sentir os ciúmes de Deus, também você vai perceber através do Espírito Santo que vai ministrar na sua vida, que Deus está só esperando aí, dizendo: filho, vem cá, vem aqui filho, eu estou aqui te esperando. Tu pode correr a outros amores, tu pode correr para as outras fontes, mas eu sempre estou aqui, eu estou te esperando. E eu quero te levar, meu filho, a um nível maior. Eu quero te levar a um nível maior. Eu quero te levar para os lugares altos. Eu quero te levar para lugares altos, sabe? Eu estava falando pro Valber outro dia, acho que hoje mesmo, que eu amo montanhas. Eu amo montanha. Se eu pudesse morar num lugar que, assim, em alto de uma montanha, eu moraria. Eu amo alturas. O El Shaddai, o Deus da montanha. E sabe por quê? Porque eu entendo que Deus, Ele sempre quer colocar a gente nos lugares altos. Sabe, subir uma montanha não é fácil. Não é fácil. Mas privilegiados são aqueles que têm a vista daquele lugar. Sabe, Deus ele quer te colocar nos lugares altos. Deus ele quer fazer com que você seja uma águia. E uma águia ela tem uma visão celestial, sabia? A águia ela não desce ocasionalmente. A águia ela não desce sem propósito, mas a águia ela voa. A águia ela voa, a águia vai além. Sabe o que desce sem propósito? É o urubu. Urubu que desce sem propósito, quando vê uma carninha você já desce, mas você não é urubu, você é uma águia do Senhor, porque você tem uma visão celestial. Você tem, mas aqueles que esperam no Senhor voarão e não se cansarão, serão como águias. O pastor gosta desse versículo porque é um versículo que também gosto, pastor, desse versículo aí. Porque nós somos o sal da terra. Porque nós somos um povo comprometido com a proclamação da palavra de Deus. Sabe, as pessoas não se convertem porque nós somos legais. As pessoas não se convertem porque você é uma pessoa legal, não.
As pessoas se convertem, sabe por quê? Porque dentro de nós há um comprometimento, um privilégio de compartilhar a luz do Evangelho. Sabe por quê? Porque a minha conduta deve ser correta diante do Senhor, com certeza deve ser correta. E como a minha conduta vai me ajudar para evangelizar? A minha conduta, sabe o que ela vai fazer? A minha conduta, ela vai só abrir um caminho no coração do perdido, onde você possa pregar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A minha conduta, ela vai fazer que você abra um caminho no coração do perdido e comece a pregar que o Senhor, em graça e em amor, enviou o seu filho único, o seu único filho para morrer no meu lugar, naquela cruz do Calvário. Através do sangue do Cordeiro, você agora está totalmente purificado. É essas verdades que Ele quer que você compartilhe. Nós precisamos pregar. Nós precisamos fazer uso sim das palavras. Tem gente que não prega porque eu sei tão pouquinho. Eu sei tão pouquinho. Mas a palavra ela é tão simples. O Evangelho é simples. Qual foram as primeiras palavras que Jesus pregou logo que iniciou o seu Evangelho? Arrependam-se. A principal mensagem do Evangelho é para fazer com que as pessoas se voltem para Deus. Arrependam-se. E a mensagem é simples. O Evangelho é simples. É tão simples que eu até gravei um Reels semana passada. O Evangelho, a mensagem é tão simples que para o mundo passa a ser algo ignorante, passa por ser algo pífio, não sei se existe essa palavra. Mas é por isso que Paulo ele vai escrever que mesmo ele sendo vergonhoso, ele não se envergonharia do Evangelho. Mesmo essa mensagem sendo vergonhosa para algumas pessoas que são do mundo, ele não se envergonharia desse Evangelho. Sabe por quê? Porque esse Evangelho, ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus para o salvar. O Evangelho é o poder de Deus. É por isso que ele não se envergonha. É por isso que nós não nos envergonhamos. Por quê? Porque entendemos que esse poder entrou em nossos corações. E sabe, pregar, proclamar a palavra do Senhor não é informar. Não é chegar aqui e você contar um monte de verdades, não. Precisa ter na nossa pregação coerência. Precisa ter na nossa pregação, na nossa proclamação coerência. As pessoas elas precisam entender que elas estão andando num caminho ao contrário. Sabe, quando eu tento informar algo, quando eu quero informar algo, quando eu quero tirar o papel do Espírito Santo, aí eu tenho que colocar uma purpurina na palavra, colocar algo para mexer o povo, porque já é eu que estou fazendo, não é mais o Espírito. Mas é o Espírito Santo que ele vem e intervém nas nossas vidas. É o Espírito Santo que vai fazer através de você. É o papel da igreja. A igreja do Senhor não é a igreja que tem muitas pessoas, não. A igreja do Senhor é a igreja que são pessoas cheias do Espírito Santo. São pessoas que são cheias do poder de Deus. São pessoas que são cheias da virtude do Senhor. Ser cristão é isso. Ser cristão não é somente vir para a igreja para crer no Senhor, não. Mas ser cristão é para depender um do outro. Eu estou aqui porque eu preciso depender da pregação do seu Alberto, que também vai forjar a minha vida. Da mesma maneira, o pastor Rui está aqui porque ele precisa da pregação para forjar também a vida dele. Não existe carreira solo no meio cristão. Não existe isso. Ser cristão é depender um do outro, sim. E você pode até pensar, mas eu não preciso ir para a igreja para crer em Deus. Mas isso é verdade, você não precisa estar aqui para crer em Deus. E o propósito de Deus não é que você venha para cá para crer nele. Porque até os demônios eles creem e também tremem. Mas o propósito que você está aqui é que quando você depende do seu irmão, quando você ouve a pregação do seu irmão, você começa a ser forjado. E quando você começa a ser forjado, você começa a conhecer o Senhor. E você conhecendo o Senhor, você vai dizer sim, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. O louvor pode subir. Eis-me aqui. A marca da igreja, a marca do cristão,
é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Talvez você que está aqui hoje perdeu a compreensão. E como você perdeu a compreensão, você não consegue ser movido por esse sentimento de íntima compaixão. Mas Deus nessa noite Ele vai começar a derramar na sua vida uma visão celestial. Deus Ele vai começar a derramar na sua vida uma visão celestial. Deus Ele vai começar a derramar agora uma visão, e com isso você vai começar a se envolver com a proclamação da palavra do Senhor. Você vai se envolver com a causa do Evangelho. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esse versículo, que é um versículo muito conhecido, mas algumas pessoas elas têm uma dificuldade em lidar com esse versículo, porque por conta das aflições que elas passam por parte do mundo, por aflições que elas passam por parte até mesmo do próprio inferno, elas entendem ao contrário aquilo que o Senhor queria dizer, que na verdade elas entendem que o inferno não prevalecerá contra as portas da igreja. Agora eu pergunto para vocês o que são portas. Portas, elas não são instrumentos de ataque. Portas são instrumentos, não são instrumentos de ataque, como eu posso dizer, é algo de acesso a um domínio, uma fortaleza. Então, quando Deus estava falando que na medida que você marchar e levantar e proclamar as boas novas do amor, as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja, não vão prevalecer contra o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Fique de pé. Deus Ele quer derramar aqui nessa noite. Deus Ele quer fazer a sua vida, mas para Ele começar a fazer, você tem que permitir. Talvez você perdeu o primeiro amor. Talvez o seu coração parou de queimar, de se envolver com a obra missionária. Mas Deus Ele quer restaurar isso, e não só restaurar, mas Ele quer incendiar de novo. Onde estão aqueles que dizem: eis-me aqui? Onde estão aqueles que dizem: eis-me aqui, Pai, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui? Onde estão aqueles que depositarão a sua fé no Senhor? E quando você depositar sua fé no Senhor, obras maiores farão. Obras maiores farão. Onde estão aqueles que irão e experimentarão das maravilhas do Senhor? Onde estão aqueles que dizem: eis-me aqui, Pai, eis-me aqui para pregar, eis-me aqui para ser cheio? Me dá uma visão celestial, Deus, daquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo. Me dá uma visão celestial daquilo que o Senhor quer fazer na minha casa, Pai. Deus, faz com que eu me mova com esse sentimento de íntima compaixão. Faz com que eu me mova com esse sentimento de amor. Esse sentimento que brotou em Jesus Cristo venha brotar também na nossa vida. No momento em que você adorar, no momento em que você inclinar seu coração, Deus Ele vai começar a derramar aqui nessa noite. Deus Ele vai começar a derramar agora. A palavra do Senhor diz que os olhos dele Ele passam por toda a terra, procurando corações que venham se inclinar diante dele, a fim de fortalecer. A palavra do Senhor diz que Ele está passando neste exato momento e está procurando corações que venham estar totalmente inclinados diante dele. Talvez o seu coração esteja inclinado nesse exato momento. Deus Ele quer te fortalecer. Uma palavra que eu libero sobre a sua vida é uma palavra de fortalecimento. Deus Ele vai te fortalecer. Deus Ele quer te fortalecer. Você que chora, você que ora, você que está de joelhos vacilantes, Deus Ele quer te fortalecer.